Quando falamos em solicitar uma nacionalidade ou uma cidadania de algum país, a primeira coisa que surge na cabeça de todo mundo é que o processo é muito difícil, que exige muita documentação ou que às vezes vai ser extremamente caro. Mas será que isso se aplica para o caso da nacionalidade portuguesa? Eu me chamo Era Becker Zucco, sou advogada no Brasil e em Portugal e vim te explicar a fundo para você tomar as suas próprias conclusões se realmente se aplica para o caso da nacionalidade portuguesa. Bem, primeiramente, na minha opinião, eu acredito que a nacionalidade portuguesa não é um tipo de processo muito burocrático, mas sim demorado, mas vale muito a pena apesar de ser demorado. Isso porque o tempo ele já vai passar de qualquer maneira. Muito mais vale você utilizar o tempo que já está passando aguardando a obtenção de um direito. Afinal, o tempo também pode levar o seu direito embora, justamente porque a lei está sempre mudando. Mas enfim, vamos então de uma vez ao assunto. Nacionalidade portuguesa. Quais são os documentos? Precisa de um monte de documento para solicitar? Não. Primeiramente, vamos ao caso do neto. O neto de um português vai precisar dos seguintes documentos. O documento de identificação, que pode ser o passaporte ou o RG. Segundo documento, certificado de registro criminal do país de nacionalidade. Então, sendo um brasileiro, é só entrar no site da Receita Federal, retirar esse documento e apostilar. Terceiro documento, a certidão de nascimento inteiro teor por cópia reprográfica de quem vai solicitar a nacionalidade, ou seja, o neto do português. Quarto documento, a certidão de nascimento inteiro teor por cópia reprográfica do pai ou da mãe do neto do português, quem for da linha genealógica portuguesa. Ou seja, se eu sou neta de português do meu avô materno, eu vou pegar a minha certidão de nascimento e a certidão de nascimento da minha mãe. Por fim, o assento de nascimento do português efetivamente. Esse documento pode soar difícil de encontrar, mas na realidade, se você olhar os documentos dos descendentes desse português, muitas vezes as respostas vão estar ali, nas certidões dos descendentes. Ou seja, eu quero saber quais eram os pais desse português. Na certidão de nascimento do filho ou da filha do português, vai constar quem eram os avós dessa criança que nasceu no Brasil ou em outro país. Então lá vai constar quem eram os pais desse português. Então toda a informação que você precisa já está ali nas certidões dos seus antepassados. E claro, você pode contar com a ajuda de algum advogado ou genealogista para tentar localizar essas informações para você. Bem, então os documentos você já verificou que são muito simples, é só a certidão de nascimento mesmo. É claro, tem alguns casos que precisam de um documento extra, dependendo da situação, mas normalmente a regra geral é que são esses documentos. Agora, realmente é caro? Será que a taxa para solicitar uma nacionalidade portuguesa é muito alta? Bem, saiba que o valor é 175 euros. Então, o neto de um português, quando vai solicitar a nacionalidade portuguesa, paga apenas 175 euros à conservatória. Esse valor é pago em uma única vez e diretamente para a conservatória. E sobre o protocolo, será que precisa ser advogado para protocolar um processo de nacionalidade? Não, você mesmo pode reunir a documentação, colocar dentro do envelope e enviar direto para a conservatória. Lembrando que nesse caso, se você for solicitar sozinho, precisa acrescentar aqui o formulário de solicitação. Quando se pede por correspondência, normalmente as etapas demoram bastante para avançar. Mas quando se pede por advogado, ele vai conseguir protocolar para você online, fazendo com que as primeiras etapas avancem mais rapidamente. Como eu mencionei, a nacionalidade portuguesa só tem um único defeito, o tempo. Realmente é demorado, tá? A média para um processo de neto é de 24 a 28 meses. E esse tempo, ultimamente, só tem aumentado cada vez mais. Justamente porque são muitas pessoas que podem protocolar esse tipo de pedido. Muitas pessoas têm esse direito. E aí acaba que sobrecarrega o sistema, não é mesmo? Então, quanto antes você protocolar, melhor, viu? Sobre o direito, será que vale mais a pena simplesmente ficar morando legalmente em Portugal durante 5 anos e depois solicitar nacionalidade por tempo de residência ao invés de fazer esse processo? Não, vale muito mais a pena você fazer por meio de ter um ascendente português. Isso porque a nacionalidade, via sangue, do seu sangue que veio da sua genética, você consegue transmitir para os seus descendentes, independentemente da idade deles, e até mesmo para os seus netos, e não somente para os seus filhos.
Enquanto que a nacionalidade por tempo de residência já não é a mesma coisa. Por tempo de residência, você vai obter uma nacionalidade como naturalizado. E aí você não vai conseguir transmitir para os seus netos e somente transmite para os seus filhos menores. Então vale muito mais a pena a nacionalidade tendo um ascendente português do que por tempo de residência. E aí, você já sabia de todas essas informações? Chegando até aqui, qual que foi a sua análise? Você acha que realmente a nacionalidade portuguesa é muito burocrática, é muito cara e realmente não vale a pena nem tentar? Deixa aqui nos comentários desse vídeo para que eu possa saber a sua opinião.